Band Eleições 2024, oferecimento Cortez e Companhia. Olá, para você que está ligado na tela da TV Tati Band Litoral, começa mais um Band Eleições 2024. Você sabe que a gente tem realizado aqui uma série de programas com convidados, especialistas na área política, porque é um ano diferente. 2024 é marcado pelas eleições municipais. A Baixada Santista está com um cenário muito polarizado e a gente tem trazido aqui estes especialistas, os convidados, para trazer a melhor informação a você, eleitor, que acompanha a tela da Band. Você sabe que a Band sai na frente no quesito eleições, por isso esse espaço também é teu. E hoje a gente recebe Hanna Pereira, consultora de política da nossa região, para bater um papo e falar um pouquinho mais. Bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Band Eleições. Imagina, João, eu que agradeço a oportunidade, pelo convite, o espaço que a TV Tati Band está dando para esse assunto, que é extremamente necessário na nossa região. A Hanna vem hoje, na verdade, para a gente falar um pouquinho do cenário político, essa análise crítica que cada um tem a sua percepção e também a participação efetiva da mulher na política. Por isso, hoje, a representatividade está aqui, Hanna Pereira conosco. Hanna, para a gente começar o bate-papo, falar contigo das cidades num geral e do cenário político. Você, como consultora política, qual que é a tua visão hoje da atual política da região, as 9 cidades da Baixada Santista e seus gestores? Bacana, João, obrigada pela pergunta. Hoje a gente precisa ter uma ideia do impacto que uma cidade tem na outra, né? Então, a gente percebe que falta um diálogo entre as cidades para a gente resolver algumas questões que são mais metropolitanas, né? Nós temos gestores públicos que estão se destacando mais em algumas temáticas e isso é importante para a nossa região, porque nós moramos numa região onde a pessoa mora em uma cidade, trabalha em outra, estuda em outra, e isso precisa ser pensado de uma forma conjunta. Mobilidade. Tá? Mobilidade é um dos pontos, a habitação é um outro ponto que precisa melhorar, né? A mobilidade ela já é mais discutida do que outras temáticas, mas a própria qualidade de vida precisa ser discutida também. Nós percebemos que os gestores têm se conectado de uma forma mais profunda em algumas discussões, mas a gente não tem percebido ainda isso como uma prioridade, como um carro-chefe também, para que a nossa região ela cresça. A gente não está falando de uma região pequena, são 9 cidades da Baixada Santista, quase 2 milhões de habitantes, onde a gente precisa discutir mais do que a mobilidade, a qualidade de vida da nossa região e o como uma cidade impacta na outra. Com certeza. E a gente sabe que é uma região eminentemente turística, né? Eu acho que é o carro forte da economia regional, é o turismo. E mesmo assim, esse entrelace entre as prefeituras é necessário, esse estreitamento. Você acha que cada cidade só está olhando para o teu próprio umbigo e aí esquece do macro, que seria o que você disse, essa visão macro, de olhar a região, de um estar interligando no outro, e assim o avanço seria mais rápido, né? Aqui para todas as cidades, não uma só ganharia, né? Exatamente, João. Os municípios passam a sua maior parte do tempo olhando para suas demandas internas, o que é importante também, porque cada cidade tem a sua particularidade. Mas esse tempo que eles estão levando para discutir a região não está sendo tão positivo como a gente gostaria. Se discute a mobilidade, mas se discute ainda mais o turismo da nossa região. Só que a gente não vive somente de turismo. As cidades não se sustentam somente de turismo. Elas têm outras demandas que precisam ser discutidas também. Então, esse tempo que os gestores estão levando para discutir essas demandas está sendo ainda muito baixo. Tá? Muito lento, Muito lento. O eleitor percebe? Percebe, mas é óbvio que o eleitor vai se preocupar com o que é prioritário para o dia a dia dele. É a alimentação, é a saúde, é a educação, é a segurança. Só que esse eleitor também, ele circula na região. E nós precisamos pensar isso. E isso é papel da gestão, do gestor, do executivo e principalmente desse conjunto quando eles se reúnem.
O eleitor, ele não tem tempo para fazer essa discussão. Ele sente o impacto, mas ele não tem tempo para fazer essa discussão. Ele está buscando sobreviver, está lidando com as suas demandas do dia a dia. É função do executivo se encontrar com os outros gestores e fazer essa discussão de uma forma mais ampliada e profunda, com um plano de preferência a longo prazo, que nós precisamos na região. Planejamento é tudo, né, na nossa vida. Ô, Hanna, falar um pouquinho ali. Vamos começar algumas cidades aqui. A gente tem feito a análise, né? Os convidados têm feito a análise. Eu queria que você falasse um pouquinho. Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, que são 3 cidades que estão mais afastadas, mas não tem, não menos importante na questão da Baixada Santista. Não mesmo. O litoral sul da nossa região, ele é extremamente importante. Muitas pessoas descem por parte do turismo, só que tem muitos moradores locais que estão se sentindo abandonados pela gestão pública que só pensa no turismo. Tá? Hoje a gente percebe, principalmente os moradores da região Morro, né, que não estão morando próximo à praia, esses eleitores, esses moradores, eles sentem o afastamento da gestão pública com as demandas deles. E isso é necessário levar para a discussão eleitoral, com certeza. E o morador vai estar percebendo isso, né? A gente tem uma tendência a achar que no processo eleitoral, só a compra de voto, que isso acontece, só a boca de urna, só a compra de voto, vai trazer resultados para esses candidatos. Porém, não. Nós precisamos ter propostas claras, um pré-candidato que esteja mais próximo dessa população, que escute e que traga soluções. Tá? Mas não só nessa época, não, né? somente nessa época, a longo prazo também. Mas essas cidades, elas têm umas questões em comum, como, por exemplo, não tem segundo turno no processo eleitoral, né? Não tem segundo turno. Então, esses gestores, esses pré-candidatos, eles vão ter ali o desafio para vencer no primeiro turno, para discutir com essas pessoas, entendendo as demandas delas. Mas hoje, quando a gente anda nas ruas dessas cidades, a gente percebe que o eleitor está muito atento a quem está propondo um trabalho para turismo, para o turista, e quem está propondo demandas para o morador, tá? Tanto nas 3 cidades, elas têm isso em comum. A gente tem Peruíbe e Mongaguá com o desafio, né, de fazer uma sucessão. Então, tem mandatos que foram muito bons, né, como o caso do Luiz Maurício, que fez aí um feito histórico em conseguir se reeleger, foi o único candidato, o único prefeito que conseguiu a reeleição, mas o desafio da sucessão é enorme para todo mundo. Então, independente do cenário de ter feito uma boa gestão ou não, ele vai ter aí um super desafio, que é colocar o seu pré-candidato no lugar, ainda mais concorrendo com um ex-prefeito da cidade, que vem de uma família muito reconhecida no território. Agora, Hanna, partindo agora Praia Grande, falar um pouquinho também de Bertioga, e ali a gente tem Praia Grande, Bertioga, eu queria que você falasse também de Guarujá, para a gente arrematar mais 3 cidades nessa questão da visão política, do cenário político atual. Bacana. Praia Grande, de forma mais rápida, né? A gente tem um cenário muito claro com o Mourão vindo novamente candidato a prefeito. A gente sabe de um cenário mais confortável para ele, que ele está na cidade dele, né? A gente está indo para o 5º mandato, então, para ele conhece o território, não tem desafio ali, apesar de que tudo pode acontecer até a última urna ser aberta, né? Do dia 6 de outubro, tudo pode acontecer. Então, Praia Grande tem um cenário mais confortável, tem nomes novos que precisam alavancar ainda para conseguir bater uma pessoa que fez uma boa gestão, né? Apesar de vários desafios. E aí, a gente tem um cenário interessante no Guarujá, que no meu ponto de vista é o cenário mais incompreensível, digamos assim, da Baixada. 14? São 14 pré-candidatos. O Santos teve na última eleição também essa mesma quantidade. Mas no Guarujá hoje, nós temos nomes mais fortes, como são ex-prefeitos, ex-candidatos, só que a gente não consegue identificar quem vai alavancar. É bem interessante isso. Então, eu acho que o cenário mais desafiador hoje para a gente decidir quem vai estar eleito ou não é o Guarujá. Bertioga, né? Bertioga tem um cenário muito bacana, que é onde nós temos uma pré-candidata a prefeita que vem para a sucessão do Caio Mateus, do atual prefeito, né? Uma pessoa também muito forte, bem interessante de acompanhar, só que ela vem concorrendo com um candidato a prefeito que é vereador da cidade. Sim. O Matheus Rodrigues também está muito forte, é muito querido, vem com uma base de apoio, né, dos deputados estaduais e federais muito forte também, né? A Lucília, ela vem com um histórico
do Caio Mateus, de uma boa gestão, com muitos resultados, principalmente na área da segurança, né? Com a ex-secretária de segurança deles, que fez também, teve uma boa visibilidade, fez o nome e teve muitas entregas. Então, ela vem com esse histórico do Caio Mateus. Só que o Matheus Rodrigues vem com apoio de nomes muito fortes. O páreo tá duro ali. O páreo tá bem duro, vai ser bem interessante de acompanhar. A gente tá aqui com a Hanna Pereira, ela que é consultora política da nossa região, e já a gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora, Hanna, um tempinho só, mas eu vou deixar aqui 3 cidades para ela. Então ficaram Cubatão, São Vicente e Santos, para que ela faça a análise dela. E é óbvio, nós estamos com Hanna Pereira aqui nos estúdios. Ela vai falar da participação feminina também na política e a questão da figura da mulher nos assuntos que mais interessam no quesito e no cenário político da nossa região. É rápido o intervalo e a gente volta já com todas essas informações aqui no Band Eleições 2024. O voto você decide aqui. Mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982 330906. Band Eleições já está de volta na tela da Tati Band Litoral. A Band sai na frente e traz programas especiais com convidados especialistas do cenário político da nossa região para discutir e trazer a melhor informação, porque é um ano especial, ano de eleições municipais. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios Hanna Pereira, que é consultora política da nossa região, figura feminina que vai falar, inclusive, da participação das mulheres na política, e a gente sabe que ainda existe um preconceito tamanho. A gente estava falando aqui no intervalo, inclusive, sobre isso, mas antes dela entrar no assunto das mulheres na política, ficaram 3 cidades para a análise dela. Ela que está trazendo informações precisas, importantes para você analisar os contextos e assim decidir conosco aqui o voto nas próximas eleições que começam aí, que acontecem em outubro próximo. Ô Hanna, nós já falamos de várias cidades aqui, ficou em aberto a cidade de Cubatão, São Vicente e Santos. São cidades que eu acho que o eixo político está muito polarizado, acirrado, tem candidato que está em partido diferente, mas que tem apoios de partidos em comum. Eu queria que você falasse, não eu, porque a consultora de política é você e você tem essa informação para nós. Bacana, João. Então, eu vou começar por São Vicente, que também é um pouco mais simples do que as outras, né? O atual prefeito, Caio Amado, tem um cenário mais confortável para sua reeleição, né? Ele está super bem posicionado nas pesquisas. Está com muito destaque, Está com muito destaque, mais de 80% de aprovação. E também teve uma grande habilidade na sua articulação política para aglomerar aí algumas legendas fortes para conseguir ter mais ascensão, né, nessa reeleição dele. Então, é uma cidade que está mais tranquila, tem nomes novos concorrendo também à prefeitura, mas não são nomes que se destacam tanto. Então, é claro, a gente só sabe o resultado final no dia 6 de outubro, quando fechar todas as urnas. Mas é um cenário mais confortável. E aí a gente vai para Cubatão, onde a gente tem ali 2 nomes mais fortes, né, que é o Rodrigo Alemão e o César, que vem para a sucessão do Ademário, e um terceiro nome forte que concorreu também na eleição passada, que é o Toninho. Então, o Toninho está firme, mantendo a pré-candidatura dele a prefeito, mas se alguma coisa acontecer e por acaso ele acabar declinando da sua candidatura, com certeza o lado que tiver o apoio do Toninho tem mais chances de vencer em primeiro turno. Pesa com certeza. Mesmo Toninho tendo foi o segundo... César com o Ademário, que é atual prefeito. Mesmo tendo. O Toninho foi o segundo candidato, né, mais votado na eleição passada. Então os votos dele contam muito. E Cubatão não tem segundo turno. É verdade. Né? Encerra-se então, no primeiro turno. Encerra. Claro, o meu ponto de vista também é que se o Toninho mantém essa candidatura dele a prefeito, vai distribuir mais esses votos na cidade e tem chances de fortalecer o candidato do governo. Então, é importante que eles prestem atenção nisso. E aí a gente vai para Santos, que é... Santos é o centro das atenções aqui na Baixada Santista, na nossa cidade, com certeza. E é importante que toda a eleição de Santos influencia nas outras. O gestor dessa cidade influencia nas outras
de uma forma diferenciada, né? É a nossa cidade maior e que tem mais impacto. Então, a gente tem aí Rosana Vale vindo candidata a prefeita, que já fez o anúncio da sua candidatura. Nós temos a convenção em breve do candidato do governo, né? Que aí fica naquela incerteza. Vem Rogério, vem Paulo, vem Rogério, vem Paulo, ninguém sabe o que vem, mas estamos todos com essa expectativa. Uma questão interessante é que, assim, eles vão concorrer, independente de quem vem, Rogério ou Paulo, vão concorrer com uma mulher que vem muito forte. Sim. Né? No meu ponto de vista, é indiferente quem a Rosana coloca de vice. Olha que interessante. É mesmo. Agora, para eles, não. Eles precisam ter uma mulher muito forte e bem posicionada como vice para conseguir disputar de igual. Nomes já estão ventilando também, Com né? certeza. A gente tem na concorrência aí a própria Audrey, né, que é Audrey, vereadora da cidade. Está muito forte, muito bem posicionada, tem mais de 50 mil votos na cidade. Então, isso conta muito. E para eles é interessante um perfil de mulher assim para concorrer com outra grande mulher que vem também para essa disputa. Agora, Hanna, a gente também conversou aqui nos bastidores a questão das figuras que são sempre as mesmas nas cidades. E aí você até me deixou aqui com uma incógnita, porque é bom, mas é ruim, para o eleitor é bom ou não é bom ter sempre os mesmos nomes. Tem cidades que não mudam, os nomes são os mesmos. Sai eleição, entra eleição, aí ele faz a gestão, ele sai da gestão, ele volta para a gestão. Mourão é um nome que você já disse, entre outros, né? Aqui é para deixar bem enfatizado para as pessoas entenderem. Essa questão do mesmo sempre, é bom ou ruim para o eleitor? Olha, é bom para o processo democrático. Para o nosso processo democrático, é importante que novos nomes entrem para a concorrência. E aí você dá a opção para o eleitor que não quer nem um lado nem o outro, não quer nem o antigo e nem o atual. Tá? Agora, a gente percebe que o eleitor fica mais confortável quando já tem um nome que ele conhece. Bom ou mal, ele já conhece o perfil daquele candidato, então ele tem uma tendência a votar no conhecido. É muito interessante isso, né? Olha. E é também um processo educativo que o eleitor precisa fazer para dar oportunidade para outros também. Né? Então, a gente tem essa tendência, mas é legal dar oportunidade para os novos. Só que os novos precisam trabalhar para se destacar. Então, é importante ter um novo? Para o processo democrático, sim. Para o processo educativo do eleitor também. Mas os novos precisam trabalhar para se destacar na cidade e ser uma concorrência forte com os atuais. Porque na política, aquele velho ditado, não é sentar na janelinha com o bonde andando, não, porque não consegue nada, né, na verdade. Não consegue. Agora, Hanna, falar agora das mulheres, eu tenho um dado aqui, que em 2020, uma única mulher foi eleita. Eu queria que você agora, representando as mulheres aqui no Band Eleições 2024, falasse um pouquinho da representatividade e esse fato de uma mulher apenas eleita em 2020, como é que você vê essa questão da participação da mulher, então, na política? Isso, nós tivemos uma única mulher eleita nas prefeituras, tá? Nas prefeituras. A gente teve a Raquel Kine ali na sucessão do Mourão, então foi a única prefeita da cidade eleita em 2020. Nós temos poucas mulheres concorrendo a prefeita nessa eleição também. Então, a gente está tendo um desafio de colocar elas no legislativo, crescer elas para concorrer para o executivo. Nós temos a Lucília em Bertioga, a gente tem a Cris Forcel em Itanhaém e o que mais? Rosana em Santos, Márcia em Cubatão. Márcia é ex-prefeita, Rosana é deputada federal. Então, nós ainda temos poucos nomes. Tem a Thelma também, né? Ah, perfeitamente, bem lembrado. E Thelma em Santos. Então, nós temos poucos nomes ainda concorrendo para o executivo e nomes que crescem para essas cidades. Santos tem um cenário onde elas fizeram 3 vereadoras, isso sendo Santos, e ainda é muito pouco. Tá? E ainda é muito pouco. Elas fizeram 3 vereadoras e aí nós temos uma vereadora indo para vice, uma indo para prefeita e uma deputada federal vindo para prefeita também. Mas nas outras cidades, geralmente é uma que vem concorrer. Muito e baixo, quando né? vem, a gente precisa lembrar que Mongaguá nunca viu uma mulher eleita nem no executivo e nem no legislativo em toda a sua história. Então, isso é importante ressaltar. E nas outras cidades, não é tão diferente. É 1, 2 que se elegem, só Praia Grande e Santos já fez 3 vereadoras. Né? Então, nós precisamos que no legislativo essas mulheres se fortaleçam, cresçam, tenham destaque para que mais para frente elas possam concorrer para o executivo. Agora, Hanna, você acredita, é desinteresse, a gente sabe que política não é fácil,
você precisa viver ali a cidade, viver as questões da cidade. Desinteresse ou entra a questão do TSE, cotas relacionadas à participação das mulheres? Na tua visão, qual que pesa mais? É cota que limita ou é o desinteresse porque é um meio que não é para mim? E política a gente vive em qualquer lugar, né? Sim. Não é porque é prefeitura, seja vereador, governador, a vida da gente é política, né? Exatamente, João. Eu não vejo um único critério sendo desafiador para essas mulheres alavancarem, tá? Tem vários critérios. Eu não diria o desinteresse, porque a gente precisaria lembrar do nosso processo cultural, onde nós temos 400 anos de diferença do voto, da participação do voto em relação aos homens, né? Eles começam a votar muito antes, né? Na primeira fundação de Câmara das Américas que nós tivemos, e as mulheres, não tem nem 100 anos que as mulheres começaram a votar. Então, nós estamos num processo cultural ainda de aprenderem a gostar do processo político. Nós estamos engatinhando ainda. Então, não é total desinteresse, é falta de formação mesmo, cultural e participação. Esse é um ponto. Mas nós temos também os desafios do processo eleitoral, a violência política, a falta de rede de apoio, a falta de incentivo. Muitos partidos vêm fornecer algum incentivo, alguma formação no período eleitoral. Mas e nos anos antes? E as mulheres que concorreram na eleição passada? Como que elas foram impulsionadas para elas chegarem um pouco melhores nessa próxima eleição? Tudo isso precisa ser pensado e colocado nessa balança, mas depende muito da dedicação dos partidos e dos grupos que acompanham essas mulheres, João. Muito bem. Hanna, como que a mulher pode participar mais ativamente da política sem ser, não precisa ser sendo prefeito ou para o vereador, no executivo, no legislativo? Quais os caminhos para que quem está em casa possa entender, de repente, lá em casa a senhora fala, não, é o meu lugar, eu posso, eu consigo, eu chego lá. Olha, eu sempre sugiro que as mulheres que estão dando o primeiro passo no meio político, que elas apoiem mulheres que estão concorrendo. Quando você apoia uma mulher que está concorrendo, você vai experimentar o que é o processo eleitoral, os seus desafios do processo eleitoral, vai experimentar a vida partidária e você vai conhecendo, vai pegando o jeito e vai crescendo dentro desse meio. Então, quando você se sentir mais segura para concorrer, você já teve alguma experiência e isso é mais seguro, faz a mulher se sentir mais segura quando ela já tem alguma experiência. Então é importante que os partidos também aprendam a não colocar as mulheres na chapa nos 45 do segundo tempo, trazer elas com antecedência, deixar elas viverem a vida partidária, conhecerem esse processo para que elas consigam ter mais segurança, mais conforto, mais empoderamento para concorrer numa campanha. As mulheres novas também, além de conseguirem ajudar, ela não consegue apoiar uma campanha. Faz uma pesquisa, estuda quais são os perfis das mulheres que estão se apresentando, que estão concorrendo, quais são os desafios dessas mulheres, por que a gente fala de violência política de gênero, que também afasta as mulheres. É para a gente ter medo disso? Não, é para a gente encontrar alternativas de se manter no meio político, mesmo com a violência política de gênero, porque há formas. As mulheres não vão sair por conta disso, mas a gente encontra meios de se manter. Então, quando esses novos olhares, esses novos perfis querem entrar no meio político, é interessante que ela comece a dar esses passos lentos, aproveitando quem já está dentro. Com certeza. Olha, eu quero agradecer demais a sua presença. Hanna Pereira, que é consultora política, é da nossa região, conhece bem o tema. Muito obrigado por abrilhantar aqui o Band Eleições 2024. Volte mais vezes para que a gente possa trazer a figura feminina sempre à tona de um assunto que é tão importante para todos nós daqui da sociedade da Baixada Santista e do nosso país, enfim. Imagina, João, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, trazer um assunto que é importante para todos, né, para todos os eleitores e que a gente cresça ainda mais politicamente e com a educação política para o eleitor, principalmente na nossa região. E assim a gente encerra o nosso Band Eleições 2024. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Band, aqui você decide o voto conosco. Até o próximo. Band Eleições 2024, oferecimento Cortez e Companhia.